Se você quer ter algum tipo de resultado nos anúncios do Facebook, você precisa dominar a ferramenta de criação de públicos do Facebook. Se você não sabe criar um público, direcionar de forma correta os seus anúncios, provavelmente você não vai conseguir ter bons resultados nos seus anúncios. E é isso que eu vou te ensinar passo a passo nesse vídeo agora. Bora pro vídeo? Opa, tudo bom? Eu sou James William e nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como criar público-alvo no Facebook, como fazer uma segmentação feijão com arroz. Você precisa aprender a dominar o básico, pelo menos entender como a ferramenta funciona na hora de você fazer a escolha de públicos. Nesse vídeo exclusivamente eu vou falar sobre a segmentação, os direcionamentos detalhados. Existem vários outros tipos de públicos que nós podemos criar no Facebook, como públicos personalizados, um conteúdo um pouco mais avançado que eu vou tratar em próximos vídeos. Se você quer saber mais sobre públicos lookalike, públicos personalizados, combinação de públicos no Facebook Ads, bota nos comentários aí para eu saber. E aproveita e deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que eu vou publicar falando sobre públicos no Facebook. Bom, públicos geralmente é a parte mais importante do Facebook. Criar o anúncio em si no gerenciador de anúncios é importante você saber criar, sim, porque senão você não vai botar nada para rodar, mas saber direcionar para qual público você quer setar esse anúncio é o mais importante. Não adianta você ter um anúncio maravilhoso, incrível, se você não sabe direcionar para o público certo para aquele anúncio. O que é incrível para mim pode não ser incrível para você. Então você tem que saber direcionar a tua oferta. O teu produto tem que ser direcionado para as pessoas certas. E é essa a grande mágica dos anúncios online, no Google Ads, no Facebook Ads. A possibilidade de poder segmentar os seus anúncios para um público, direcionar os seus anúncios para um público segmentado. Primeiro você precisa entender como funciona esse negócio de segmentar anúncios. O Facebook, ele tem a capacidade de criar traços das pessoas que fazem parte da rede. Ele consegue identificar quais são os comportamentos que geralmente essas pessoas têm através das coisas que elas curtem, através do conteúdo com o qual elas interagem e também através das próprias informações que as próprias pessoas colocam nos seus perfis, por exemplo, idade, né? Através da data de nascimento, se é casado, não é casado, onde mora, quais lugares frequenta através daquela informação do check-in ou até mesmo através da localização do dispositivo móvel, enfim, toda a navegação online dentro do Facebook ou dentro até mesmo de sites, onde o Facebook tem o Pixel instalado, geram sinais. Esses sinais geram dados para o Facebook que ajudam ele a criar grupos de pessoas. Não quer dizer que você vai conseguir direcionar um anúncio diretamente para o fulano que mora na rua tal. Não, você não consegue direcionar para uma pessoa de forma específica. O Facebook, através desses dados que ele vai coletando, dados de comportamento, dados de informações dentro da rede social, ele vai criando grupos de pessoas. Esses grupos de pessoas ele vai reunindo em grupos conforme os dados que você insere na sua segmentação de anúncio. Por exemplo, eu quero atingir com o meu anúncio apenas mulheres entre 25 e 34 anos. É um grupo de mulheres. O Facebook conhece qual é o grupo de mulheres que estão dentro da rede que tem essa faixa de idade de 25 a 34 anos. Então ele vai direcionar esse anúncio para aquele grupo de mulheres. Então eu não sei exatamente quem são elas, mas eu sei que o Facebook está direcionando para aquele grupo de pessoas que atendem aqueles requisitos que eu selecionei na minha segmentação de anúncios. Entendido isso, agora vamos para a tela do computador para eu te mostrar passo a passo tudo que nós podemos fazer dentro da ferramenta. Então aqui com a tela do meu gerenciador de negócios aberta, eu vou abrir a minha conta de anúncios. Lembrando que os públicos eles são criados a nível de conta de anúncios, eles são ligados à conta de anúncios. Então quando eu estou com a conta de anúncio aberta aqui, eu vou clicar aqui no menu e vou encontrar a ferramenta públicos. Como é uma ferramenta que eu uso com frequência, ele está mostrando aqui nos atalhos já. Se não estiver mostrando aqui para você, você vai encontrar ela mais para baixo aqui, ó, públicos. Ah, James, mas eu não posso criar o público direto lá no momento que eu estou criando o anúncio? Sim, você pode criar o teu público direto lá na etapa de criação do anúncio. Porém, eu recomendo que você crie aqui através de públicos salvos. Por quê? Toda vez que você for criar um anúncio novo para aquele mesmo público, você já tem ele salvo. Então não precisa você criar toda aquela segmentação de novo
e na hora de criar o anúncio você só vai lá e seleciona o que você já criou anteriormente através da ferramenta de públicos do Facebook. Outro fator importantíssimo é que para você fazer uma segmentação boa no Facebook, você precisa conhecer o seu público. Você tem que saber as características principais do público que pode se interessar por aquele seu produto. Então você, antes de tentar fazer anúncios e tentar dar tiro igual a metralhadora no Facebook Ads, você precisa primeiro fazer um estudo de público, entender quais são as características das pessoas que compram de você ou que têm maior tendência a comprar de você, para essas características exatamente nós inserirmos aqui na ferramenta de públicos do Facebook de acordo com a característica da pessoa que vai receber esse anúncio. É muito importante. Tem gente que chega aqui direto querendo anunciar no Facebook e não sabe nem para quem quer anunciar. Se você não sabe com quem você está falando, como que você pretende convencer essa pessoa de que o produto que você tem é bom? Então você tem que saber exatamente com quem você está falando lá do outro lado. Quem são as pessoas, quais são as características dessas pessoas que vão receber esses anúncios de você. Na ferramenta de públicos aqui, provavelmente para você, vai aparecer aqui tudo vazio, se você não criou nenhum público. Como eu já tenho públicos criados, inclusive públicos que a gente usa em aulas aqui para fazer testes, ele mostra vários aqui, mas não tem problema. O botãozinho vai aparecer para você, se tiver tudo vazio, provavelmente ele aparece aqui no meio, o botão criar público. Aqui em criar público nós temos várias opções. Público personalizado, semelhante, de anúncio especial, não precisa se preocupar com isso agora, são coisas mais avançadas que a gente vai ver mais para frente. Aqui eu vou usar o público salvo, é aqui que eu vou criar um direcionamento detalhado para o meu anúncio, vou traçar o perfil das pessoas que devem receber esse anúncio e deixar salvo dentro da ferramenta do Facebook para toda vez que eu for criar um anúncio novo, eu poder simplesmente escolher ela lá. A ferramenta de públicos aqui é bem simples. A primeira coisa que você começa é dando um nome para o seu público. E a minha dica é, dê um nome que faça sentido para você entender depois, quando você for dentro do gerenciador de anúncios, escolher qual público que você vai usar para direcionar aquele anúncio, você ter certeza de o que se trata, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma segmentação bem básica, bem feijão com arroz. No exemplo aqui, eu quero anunciar para homens entre 25 e 34 anos que moram em Curitiba e têm alguma graduação profissional, ok? Guardou? Memoriza isso, que é isso que a gente vai traçar aqui agora dentro. Eu já tenho uma ideia bem superficial de quem são as pessoas que eu quero atingir com esse anúncio. Então, esse perfil que eu vou traçar aqui na ferramenta. Então, eu vou colocar aqui esse público homens, Curitiba, CWB, né, o pessoal abrevia, né, para Curitiba, 25 a 34 com graduação. Eu gosto também de colocar a data que eu criei esse público, para mim ter uma noção se é um público muito velho, muito novo, se está na hora de eu renovar isso. É interessante você renovar os seus públicos de tempos em tempos, fazer novos testes, né, para não saturar. Então eu tenho aqui, hoje é dia 3 de maio, então eu vou colocar aqui 3/5 de 2022. Então eu sei que se tratam de homens em Curitiba, 25 a 34 anos, com graduação. Criado esse público no dia 3/5 de 2022. Beleza. Essa parte de públicos personalizados, por enquanto você ignora. Como nós não temos públicos personalizados e não vamos trabalhar com isso, não preciso mexer com isso aqui agora. Eu vou um pouquinho mais para baixo e começo agora com as localizações. Lembra, eu quero homens que moram em Curitiba. Lembra bem, moram em Curitiba. E aqui tem um detalhe, uma pegadinha muito importante, ó. Clicando aqui, eu posso escolher pessoas que moram ou estiveram recentemente nessa localização. Essa é a opção padrão. Quer dizer que ele vai atingir pessoas que moram ou estiveram ali recentemente. Pode ser que ela nem mora, mas ela esteve ali recentemente. Eu posso atingir pessoas que moram nessa localização, somente moram, que é o que eu quero nesse momento. Ou pessoas que estiveram ali recentemente. Qual que é a diferença? Elas não moram, mas estiveram ali recentemente. Ou pessoas que estiveram visitando essa localização. São pessoas que moram longe dali, geralmente que está com a distância de mais de 125 a 200, 125 milhas ou 200 quilômetros de distância e estiveram visitando aquela região. Então existe uma diferença. Ah, James, mas
pessoas que estiveram na localização recentemente não é a mesma coisa que pessoas que estiveram visitando a localização? Não. Pode ser que pessoas que estiveram na localização recentemente sejam pessoas que moram ali perto, numa distância menor do que 200 km de distância. Pessoas que estiveram visitando são pessoas que realmente moram longe dali e passaram por ali visitando. Entendido? Então o que eu quero nesse caso são pessoas que moram nessa localização e ele colocou aqui Brasil já por padrão. Eu posso trocar isso aqui e escolher o que eu quiser, outro estado, outro país, por exemplo, etc. Uma coisa que é importante você saber é se você está excluindo ou incluindo as cidades. Ele até deu um exemplozinho aqui que antes não dava. Como que eu sei se eu estou incluindo ou excluindo? Se o sinalzinho aqui de localização estiver azul, eu estou incluindo. Se o sinalzinho ficar em vermelho, eu estou excluindo. Então você tem aqui ó, a opção de excluir ou incluir. É só mudar aqui nessas opções. Então presta muita atenção nesse detalhe. Se tiver em incluir, você está incluindo, ou seja, essa região vai receber seu anúncio. Se tiver em excluir, essa região não vai receber o seu anúncio. Eu vou fazer um exemplo disso. Então eu vou começar incluindo, qual que é a localização? Curitiba. E ele mostra aqui para mim, Curitiba, Paraná, Brasil, é a cidade. Sempre nota se é cidade ou endereço, etc. É cidade, ok. Incluir a cidade de Curitiba. Você pode ver que ele cria um raio ali e está pegando várias cidades ao redor nesse raio, ó, um raio de 40 quilômetros. Eu posso aumentar ou diminuir esse raio para eu ficar mais focado dentro da região ali de Curitiba, ou eu posso excluir as regiões ao redor que eu não queira que apareça. Por exemplo, vamos supor que eu queira toda a região de Curitiba, mas aqui a região de Pinhais eu não quero, ou melhor, a região de São José dos Pinhais eu não queira que receba esse anúncio. Eu quero somente a região de Curitiba, exceto São José dos Pinhais, por algum motivo. Então o que eu deveria fazer nesse momento? Clicar aqui, alterar para excluir e colocar São José dos Pinhais. Ele mostra aqui para mim a cidade, ok. Ele abriu um raio enorme, ó, mais de 40 km, então ele acabou excluindo também. Ó, nota, o vermelho está sobrepondo o azul, quer dizer que ele está excluindo o que eu incluí, então ninguém vai receber meu anúncio. Presta atenção nesse detalhe, porque você acabou de fazer uma contradição, você excluiu algo que já estava incluído. Então tem que reduzir isso aqui e colocar, por exemplo, apenas a cidade atual. E aí ele vai apenas a cidade de São José não vai receber o anúncio e a região de Curitiba toda vai receber o anúncio. Ou eu poderia também colocar um raio menor aqui, mudando esse raio de 40 para o menor raio possível. Mas ainda assim, ó, você está vendo que ele exclui metade de Curitiba. Então eu vou mudar isso aqui para realmente apenas a cidade atual, Curitiba toda, e apenas São José não receberá o anúncio. Vou aumentar um pouquinho o raio aqui, que ficou muito pequeno, um raio de 20 km ou talvez um pouco mais. Da mesma forma, se eu quisesse que exatamente somente a cidade de Curitiba recebesse o anúncio, eu poderia colocar aqui apenas a cidade atual. Vale lembrar que isso não é extremamente exato, né? Às vezes ele não vai pegar, ele não sabe exatamente cada ponto ali. Então pode ser que pegue algumas cidades de regiões externas ali. E é justamente por isso, se você notar que o teu anúncio está recebendo, está impactando pessoas fora da região aqui que você selecionou, você vai usando os pinos de excluir aqui e colocando ao redor para ter uma segmentação mais precisa, entendido? Outra forma também é adicionar o pino manualmente, ó. Você vai sempre marcar aqui antes se você quer incluir ou excluir. Nesse caso eu vou excluir, quero excluir aqui a região de Campo Largo, por exemplo. Então eu posso adicionar um pino. Quando você clica aqui em adicionar um pino, ó, o símbolozinho do mouse muda e basta você clicar exatamente onde você quer que esse pino seja adicionado. Coloquei em Campo Largo ali e agora eu quero diminuir esse raio para 1 km ou mais, talvez 8. Isso, estou excluindo Campo Largo. Nota que agora ele não apareceu o nome Campo Largo aqui porque eu adicionei o pino manualmente, então ele coloca aquelas informações de GPS, né? Latitude e longitude. Então veja que no meu exemplo eu incluí Curitiba, excluí a cidade de São José dos Pinhais e excluí também aqui a região de Campo Largo, selecionando através do pino. A região azul recebe meu anúncio, as regiões em vermelho não recebem o meu anúncio. Então agora já tenho aqui definido a localização, é o primeiro ponto-chave.
um dado demográfico que a gente chama, que é o local onde a pessoa vai receber. Outro dado demográfico importante, a idade. Lembra que eu até setei lá no nome do meu anúncio pessoas de 25 a 34 anos, então eu vou mudar aqui a faixa etária do meu anúncio para iniciar em 25 e terminar em 34 anos. E era somente homens, ó. Então eu quero mostrar meus anúncios somente para homens dentro dessa faixa etária que moram em Curitiba. Com isso, eu já quase concluí a minha segmentação. Homens em Curitiba de 25 a 34 anos. Basta agora eu adicionar que eu quero pessoas com graduação, com algum tipo de graduação. Seja incompleta ou seja como for, algum tipo de graduação. Como que eu vou fazer isso? Através do direcionamento detalhado. É aqui que estão aqueles sinais que eu falei. O Facebook, ele classifica os sinais, os dados que ele recebe das pessoas em 3 categorias de informações. Os dados demográficos, os dados de interesses e os dados de comportamento. Os dados demográficos incluem também a questão de região, idade e sexo que eu acabei de definir aqui. São dados mais básicos sobre as informações das pessoas que estão na rede. E aqui vão ter mais dados também, mais direcionamentos detalhados relacionados a eles. Os dados de interesse, o Facebook coleta baseado na informação do que essa pessoa curtiu, quais páginas ela segue, quais sites ela visitou. Obviamente, esses sites tinham o pixel do Facebook instalado. Então, com essas ações, ele vai analisando o comportamento dessa pessoa e vai traçando perfis de interesses dessas pessoas. Falar, essa pessoa se interessa por futebol, música, etc. Então, ele vai monitorando o que essas pessoas fazem dentro da rede para traçar esse perfil de interesses, e a mesma coisa acontece com os comportamentos. Esses comportamentos incluem-se, por exemplo, profissão, onde ela trabalha, se ela é administradora de uma página no Facebook, por exemplo, ou não, se é uma pessoa que já fez anúncios no Facebook ou não, comportamentos que ela tem dentro da rede ou dentro de sites onde o pixel está instalado. Por exemplo, se essa pessoa tem um comportamento de comprar em sites online ou não, em comprar em lojas online ou não, entendeu? Então são 3 categorias de dados onde ele faz a classificação. Quando você clica aqui em procurar, ele vai mostrar justamente essas 3 categorias de dados aqui, ó, dados demográficos, interesses e comportamentos. Quando você vai expandindo na setinha, você tem aqui mais informações relativas aos dados demográficos, por exemplo, ó, formação, financeiro, acontecimentos. O que eu recomendo? Se você ainda não conhece muito bem a ferramenta, explore isso aqui. Vai abrindo e vendo o que tem aqui dentro. Você vai ir descobrindo, ó, doutorado. Por exemplo, eu queria alguém que tem algum nível, alguma formação. Então eu posso vir diretamente aqui, ó, nos dados demográficos, formação, e escolher um nível educacional. Eu poderia até escolher aqui, por exemplo, baseado em instituições de ensino ou campos de estudo, mas eu quero só um nível educacional. Eu quero alguém que tenha alguma faculdade, ou que pelo menos concluiu o ensino médio? Não, eu defini lá que eu queria alguma graduação, então tem alguma faculdade. Ela pode ter também doutorado ou ensino médio ou alguma formação universitária, alguma graduação profissional, tá? Eu vou explicar aqui como que a gente faz essa combinação. Mas você viu que eu marquei aqui alguma faculdade, ok? Então ele mostra aqui para mim alguma faculdade. Eu posso adicionar mais dados, sejam eles demográficos, interesses ou comportamentos. Vamos supor que agora eu queira marcar também em nível educacional, como a gente tinha visto, formação universitária, que também é um nível educacional, graduação profissional também, que vai se encaixar dentro, ou que esteja na faculdade, ou que esteja na pós-graduação. No ensino médio eu não quero. Ou pode ser uma pós-graduação incompleta, ela tem alguma graduação mesmo que incompleta. Então eu defini aqui alguns níveis de graduação que essa pessoa pode ter. O que eu estou dizendo aqui para o Facebook? Incluir pessoas que correspondem a esses dados demográficos aqui, que tenha alguma faculdade ou tenha uma formação universitária ou tenha alguma graduação profissional ou esteja na faculdade ou esteja na pós-graduação, ou tenha uma pós-graduação incompleta.
Então perceba, eu adicionei tudo aqui nessa mesma caixa, eu estou dizendo para o Facebook que é esse, ou esse, ou esse, ou esse, e assim sucessivamente. Não significa que a pessoa tenha que atender todos os requisitos. Ele precisa atender um dos requisitos que estão excluídos nesta caixa aqui. Se ela atender qualquer um dos requisitos que eu coloquei aqui, ela vai receber o meu anúncio, combinados com o que eu defini ali em cima, obviamente. Porém, existe a possibilidade de eu limitar esse público ainda mais ou excluir algum público aqui. Vamos começar pelo limitar público e entender como ele funciona. Se eu clicar em limitar público, ele adiciona mais uma caixa e diz, e também deve corresponder a. Então veja, aí ele vai escolher filtrar e trazer o público para receber esse anúncio. A pessoa deve ter algumas dessas qualidades que eu defini aqui, uma delas pelo menos, e também uma das quais eu defini aqui. Por exemplo, se você começa a digitar algo aqui também, ele vai sugerindo, tá? Mas eu gosto de procurar e explorar aqui primeiro para conhecer bem a ferramenta. Com o tempo você vai guardando, eu sei que existem as opções faculdade aqui e tal, aí eu começo a digitar e aí começa a ficar, ele já começa a listar tudo que tem relacionado aqui, dizendo se é um interesse ou se é um nível educacional, etc, né? E você pode ver que eu tenho aqui a opção de faculdade em interesses, não quer dizer que ele está fazendo faculdade, ele tem interesse em alguma faculdade. Mas no meu caso aqui eu quero pessoas que já tenham isso, né? Que já fazem, estão fazendo ou já têm algum tipo de graduação. Mas vamos supor que eu quisesse combinar isso aqui com mais algum dado. Por exemplo, um comportamento, uma atividade digital. Que sejam administradores de página do Facebook, vamos ler. E aí tem várias opções de páginas sobre comida, comunidade, esporte, saúde, beleza, ou simplesmente que seja administrador de página no Facebook ou administrador de alguma página comercial. Então eu vou marcar aqui de alguma página comercial apenas como exemplo. Então o que eu estou dizendo para o Facebook agora? Que a pessoa que vai receber esse anúncio, ela tem que ter algumas dessas características aqui, tem que ter alguma formação e também deve ser administradora de uma página comercial. Se ela atender só o requisito aqui de cima, por exemplo, é graduada de alguma forma, mas não é administradora de alguma página, ela não recebe meu anúncio. Da mesma forma, se ela é administradora de alguma página comercial, mas ela não tem alguma graduação, ela não recebe o meu anúncio. Então ela tem que combinar uma dessas características aqui com alguma das características que estão aqui embaixo também. Já na opção do excluir, ele abre uma nova caixa para mim dizer o que eu não quero. Tão importante quanto saber as características de quem você quer que receba o seu anúncio, é também saber as características de quem você não quer que receba o seu anúncio. Tão importante quanto saber para quem mandar seu anúncio é saber para quem não mandar o seu anúncio. Por isso essas opções excluir, muitas vezes negligenciadas aqui no Facebook Ads, são tão importantes. Então quando eu ponho aqui excluir pessoas que correspondem a, eu tenho a possibilidade de excluir, por exemplo, as pessoas que não têm nenhum tipo de graduação. Então eu vou vir aqui nos dados demográficos, informação, nível educacional. Eu não quero pessoas que simplesmente tem um ensino médio incompleto. Por quê? Porque se ela tem ensino médio incompleto, ela não está em nenhuma faculdade, ela não pode estar cursando uma faculdade, por exemplo. Eu não quero também pessoas que estão no ensino médio. Por quê? Pessoas que estão no ensino médio ainda não chegaram na faculdade. Ok. Dessa forma, eu estou dizendo para o Facebook, vamos começar desde lá de cima. Encontra para mim, para pôr nesse público, pessoas que têm alguma graduação, alguma dessas características, pode ser qualquer uma dessas características que eu inseri aqui em cima, e que também sejam administradoras de alguma página comercial no Facebook, porém não mostra de jeito nenhum meu anúncio para pessoas que têm ensino médio incompleto ou que estão no ensino médio no momento. Então veja como eu classifiquei aqui o meu funil de público aqui, dando para o Facebook informações sobre o meu público. O pessoal às vezes se confunde muito aqui com isso e acaba colocando informações contraditórias e aí o Facebook não consegue encontrar público. Por exemplo, eu coloco aqui que eu quero alguém que tem alguma faculdade e peço para excluir o público pessoas que estão na faculdade ou pessoas que têm alguma formação universitária. Eu estou colocando formações contradizentes. Então você tem que ter muita atenção, tem que fazer sentido, tá?
Entendeu? Fez sentido para você isso que eu coloquei aqui na minha segmentação? Bota nos comentários aqui para mim entender se você está pegando isso daqui. Vamos para frente. Terminei de fazer a segmentação aqui. Existe ainda mais uma outra opção que eu posso colocar aqui, que é a conexão. O que é a conexão? Pessoas que têm alguma ligação já com o meu negócio através do Facebook. Por exemplo, pessoas que já curtiram a minha página ou estão seguindo ela, pessoas semelhantes àquelas que curtiram a página, ou eu quero excluir pessoas que já seguem a minha página. Por exemplo, para atingir somente pessoas novas, né? Isso são opções interessantes para quem quer fazer a página crescer, por exemplo. Ou relacionadas a aplicativo, quando você tem um aplicativo e você quer pessoas que já interagiram com aquilo. Nesse caso eu não vou colocar nada aqui, vou confiar simplesmente na minha segmentação, que é o que eu quero. Uma outra informação importante que eu tenho que dar aqui é que quando você faz a segmentação, toma cuidado para não gargalar demais isso aqui. Tem gente que enche de combinações aqui, ó, coloca um monte de opções aqui e depois coloca um monte de opções aqui também. Aí fica, às vezes acaba segmentando tanto que acaba gerando um público extremamente pequeno. E principalmente quando começa a excluir públicos aqui embaixo também. Então, às vezes, para o Facebook conseguir achar uma pessoa que tem exatamente aquela combinação, que tem isso, tem aquilo e aquilo outro também, acaba ficando muito difícil encontrar o público e isso torna que o teu anúncio tem muito pouco alcance, o custo fica muito caro, o CPM sobe lá em cima e aí você acaba tendo pouco resultado e gastando muito no Facebook. Por isso, conheça muito bem o seu público antes de vir fazer essa segmentação e faça essa segmentação com cuidado para não gargalar demais o teu público de forma que o Facebook nem consiga entregar. Eu vejo muita gente fazendo uma segmentação tão mirabolante aqui que no fim das contas o Facebook não consegue nem entregar o anúncio. Aí fica o anúncio lá parado, meu anúncio não está rodando, por que será? Tá 3 dias lá e até agora não aprovou o anúncio, até agora não entregou para ninguém. Não entregou para ninguém porque ele não está conseguindo encontrar ninguém online. Quando você segmenta demais, você tem que ter uma noção também de que nem sempre as pessoas entram todo dia no Facebook. Tem gente que entra uma vez por mês, tem gente que entra uma vez por semana. Aí o cara faz o anúncio, fica 2 dias o anúncio rodando lá e não entregou para ninguém ainda. A segmentação dele é tão estreita que o Facebook ainda não conseguiu encontrar ninguém online que caiba dentro do que ele pediu. Aí vai demorar um tempão até de repente alguém entrar online e o Facebook conseguir tentar entregar aquele anúncio, sem contar todos os fatores de leilão e etc. Então, segmentar demais estraga o seu resultado, ok? Então eu vou clicar aqui em criar um público salvo para salvar esse público que eu acabei de criar. Aí eu tenho ali o meu público, homens de Curitiba, 25 a 34 anos, com graduação, já com aquela segmentação mais afinada. E ele diz aqui que eu tenho um tamanho estimado de público de 5.000 a 5.900 pessoas. É pequeno ou é grande? Depende. Depende do meu negócio, depende do quanto eu vou investir em anúncios, depende de vários fatores. Se eu tenho uma verba muito pequena para investir, pode ser que esse anúncio, que esse público seja suficiente. Se eu tenho muita verba para investir, pode ser que esse público seja pequeno demais, eu vou acabar saturando ele rapidinho. Então depende muito. Quando você tem pouca verba para investir, tenta criar públicos um pouco menores. Não adianta também criar públicos imensos se você tem um pouquinho de verba, não vai conseguir atingir nem 10% do que tem do público. Mas também não deixa o teu público ficar muito exprimido para não ficar muito difícil de atingir e de extrair algum resultado dali. Porque veja, 5.000 a 5.900 pessoas, se eu estiver fazendo um anúncio de conversão, por exemplo, quantas delas será que estarão dispostas a realmente comprar de mim? Quantas vezes elas vão ter que receber esse anúncio até estarem convencidas de comprar de mim? E outra coisa que vale o adendo aqui é que segmentação do Facebook não faz milagre. Ninguém compra de quem não conhece. Então, primeiro você tem que criar uma jornada para esse cliente. Você tem que conduzir ele até o seu negócio, fazendo com que ele conheça o seu negócio, comece a confiar no seu negócio, comece a gostar de você, para aí sim conseguir fechar uma venda. Não adianta simplesmente vir aqui e achar que eu vou fazer uma segmentação, vou soltar o anúncio no Facebook e milagrosamente vai começar a vender. Se um vendedor de livros bater na sua porta hoje, já nem existe mais esses vendedores de livro ambulante, se batesse na porta hoje alguém com um monte de livro debaixo do braço e você nunca viu a pessoa na vida, primeiro, provavelmente você não vai nem abrir a porta. Se você abrir, será que você compraria dele o livro? Você não conhece, não confia, nunca viu o cara na vida,
não existe um relacionamento com essa pessoa que te faça se sentir confiante para fazer uma compra. A mesma coisa acontece nos anúncios online. Tem que existir um relacionamento crescente até que a pessoa se sinta confiante para comprar, ok? E por isso, aí sim as segmentações começam a ajudar. Você começa a segmentar para públicos maiores, trazer pessoas para elas começarem a conhecer você, começarem a se interessar, começarem esse relacionamento com o seu negócio, até que por fim você vai afinando cada vez mais através de públicos personalizados, por exemplo, e levando essa pessoa até o objetivo final, que é a venda. Para mim, o objetivo final de venda, nunca você vai usar um público desse, por exemplo, não serve um público desse. Um público desse serve para mim trazer essas pessoas para que elas conheçam o meu negócio, para depois eu ir empurrando elas funil abaixo até que eu consigo fechar uma venda. Entendido? Tá, mas e agora? Criei o público aqui, o público já está pronto, disponível para eu começar a utilizar. E como é que eu vou utilizar esse público na criação do meu anúncio? É muito simples. Quando você volta aqui para o gerenciador de anúncios, quando começa a criar um anúncio, vamos escolher um objetivo alcance. Esse seria o objetivo mais adequado para aquele público que eu fiz. Eu não quero vender direto para aquele público, porque provavelmente aquelas pessoas não me conhecem. Então eu quero simplesmente impactar elas com algo para começar a gerar um relacionamento. Dar aquele primeiro olhar. Aí eu vou dar um continuar aqui. Não vou setar as opções aqui da campanha agora, porque não vem ao caso. Já fiz um outro vídeo aqui no canal que eu ensino passo a passo a criar um anúncio, então já tem isso ensinado aqui. Vai ter um card aqui em algum lugar, ou o link na descrição desse vídeo, depois você assiste. E aqui no nível de conjunto de anúncios, na etapa aqui de público, você tem duas opções: criar um novo público ou usar um público salvo. Na opção de usar um público salvo, você pode escolher o público que você acabou de criar e deixou salvo lá. Aqui aparecerão todos os públicos que você cria e deixa salvo no Facebook. Estou falando públicos salvos, da forma que a gente criou lá no criar público, público salvo. Então é só eu selecionar o público aqui e pronto, ele já puxa o público prontinho que eu tinha definido lá e já me diz se o público está muito específico ou muito amplo. Estou com um público bom, nem muito específico, nem muito amplo. A estimativa aqui já deu diferente, é de 5.100 a 6.000 pessoas, ok? Então é muito simples, você já fica com os públicos prontos ali, basta clicar e escolher para começar a fazer anúncios. Assim eu poderia setar vários conjuntos de anúncios sem ter o trabalho de criar e fazer aquela segmentação toda, um detalhe de cada vez lá, toda vez que for criar um anúncio novo. E se você quiser aprender muito mais sobre Facebook Ads e estar entre os melhores profissionais, faça parte do SMT. O SMT é o meu treinamento contínuo que contém também uma comunidade, grupos no WhatsApp onde as pessoas podem interagir. Lá tem vários outros profissionais que estão no campo de batalha e é voltado para a evolução profissional mesmo. Lá, se aqui no meu canal você já encontra coisa que tem muito curso pago que não entrega, imagina o que tem lá dentro do SMT. E é uma assinatura mensal, você pode cancelar quando quiser, tipo Netflix. Entrou, assiste o que quer, não gostou mais, cancela, não tem problema nenhum. Vai ter um link aqui na descrição para você clicar e conhecer um pouco mais do projeto. Valeu, um grande abraço e até a próxima.